Boa noite, gente. Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Ótima noite de quarta-feira para você. Seguimos aqui sobre os milagres de Jesus. Gente, é uma série tão encantadora que às vezes eu penso em parar e falar sobre outros temas, mas quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente entende que é sobre Ele, não é sobre nós, é sobre Jesus e não sobre o homem, e que tudo que Jesus faz é tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso, que tudo que nós queremos contar é aquilo que Ele fez. E hoje eu quero compartilhar com você a história, o milagre da pesca maravilhosa, registrado no livro de Lucas, no capítulo 5. Vou ler alguns versículos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei ir ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Amados, um milagre extraordinário e também muito conhecido, mas que vale a pena parar para meditar um pouquinho na nossa noite de quarta-feira sobre ele. Jesus chega, Simão, Pedro, seus companheiros de pescaria, pescadores, passaram a noite pescando. Eles sabiam onde o peixe estava, eles sabiam o melhor horário para pescar. Eles foram lá para fazer o seu trabalho e passaram a noite inteira e nada pescaram. Jesus chega e diz: posso usar um dos barcos? Simão oferta. Como uma forma de oferta, ele oferta o seu barco para que Jesus use. E quando Jesus entra no barco, ele diz: afasta um pouco da praia, porque tem que sair um pouco da terra, tá entendendo? Para poder ouvir a voz dele. E quando ele sai um pouco da terra e entra nas coisas espirituais, aqueles que estão na areia passam a ouvir os ensinamentos de Jesus e entender a palavra dele. Por que afastar da terra? Porque quando Jesus ele está ali em alto mar, ele não está na terra, ele está sendo ali Deus 100% e está falando das coisas do Pai, das coisas do reino, das coisas celestiais. E quem está na terra está aprendendo, porque está sendo ensinado por alguém que não está na terra, por alguém que não faz coisas da terra, por alguém que até vive na terra, mas no momento de pregar ele diz: afasta um pouco da terra. Tá entendendo? O Senhor tá dizendo para você: desliga um pouquinho da terra, afasta um pouquinho das coisas terrenas e vem para as coisas celestiais. E então Jesus, quando afasta, ele começa a falar do reino, ele começa a ensinar. E quando Jesus termina a sua ministração, Jesus vai dizer a Simão: vamos voltar para alto mar, coloque as redes de volta. Eles já tinham lavado as redes porque acabou para eles. Acabou, não tinha mais, não pescou, não vai dar certo. E Jesus diz: vamos. E Simão diz: pescamos já a noite inteira. Mas ele vai dizer aqui: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E é isso que Jesus ele precisa ouvir de você e de mim. Sobre a palavra dele, sobre aquilo que ele mandar fazer, vai e faz. Simão diz: sobre a sua palavra, para mim é impossível, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a minha rede. E ele volta a alto mar. E ele lança a rede sobre a palavra que Jesus liberou para ele. E a Bíblia vai dizer, não que ele pesca peixe, mas a Bíblia vai dizer no versículo 6, que ele colheu. Olha só, verso 6, capítulo 5 de Lucas. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Agora eu te pergunto,
se colhe peixe? Peixe é algo que nós colhemos. Peixe é pescado. Mas nessa noite, nessa tarde, eu não sei qual era o momento exato, mas naquele momento, Simão não pescou peixe. Naquele momento, Simão colheu peixe. A Bíblia vai dizer que ele colheu e as redes se rompiam porque ele colheu demais. Além da conta do que as redes podiam suportar, a ponto delas praticamente quase se romperem. Pedro primeiro ofertou a Jesus o barco. E quando ele oferta a Jesus, Jesus faz com que ele colha a sua bênção, colha prosperidade, colha milagre. Jesus não faz ele pescar, mas Jesus faz ele colher. Peixe não colhe, peixe se pesca. O que Jesus está ensinando neste milagre que ele realizou? Quando você oferta para o reino, oferta para a casa do Senhor, oferta para que o reino de Deus se expanda na terra, para que a expansão aconteça, você está devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor já lhe deu. E você não vai simplesmente pescar algo, não. Você vai colher. E colher muito, uma quantidade tão grande, a ponto da sua rede se romper, a ponto talvez de você não conseguir guardar tudo aquilo que você está colhendo de Deus. Porque a colheita de Jesus é perfeita na sua vida, é abundante, é grande, é imensa, não é pequeno aquilo que Jesus ele tem para as nossas vidas. Então, entra aqui uma mensagem sobre ofertas, sobre dízimos, ofertar na casa de Deus, ofertar para o reino, ofertar na casa, na obra do Senhor, ajudar alguém necessitado, você vai colher frutos. Pedro colheu naquele dia o que ele precisava. E nota que ele colheu peixe porque ele precisava, era do peixe, era o trabalho dele. Mas se ele precisasse se ele fosse lavrador, por exemplo, ele não colheria peixe, ele colheria frutos. Então Deus ele provê na sua vida aquilo com que você trabalha, aquilo com que você precisa. Então o seu milagre, o milagre que você precisa, vai chegar. Talvez não seja peixe que você precisa colher, talvez não seja fruta, verdura, legumes, mas você precisa colher algo da parte de Deus. E sobre esta palavra, lance a sua rede. Sobre essa palavra, lance a sua fé e colha da parte do Senhor aquilo que Ele tem para você. Deus te abençoe, uma boa noite em nome de Jesus e até amanhã.